Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para rezar os Salmos. Hoje o Salmo será o 76, então nós queremos rezá-lo, interiorizá-lo, vivenciá-lo em nossa vida. Peçamos neste momento então as luzes do Espírito Santo para nos ajudar nessa nossa reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Permanecei para sempre. Amém. Então assim reza o nosso Salmo. Deus se manifesta em Judá, sua fama é grande em Israel. Sua tenda está em Jerusalém, e em Sião há a sua morada. Aí quebrou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és luminoso e célebre, com montes de despojos conquistados. Os valentes dormem o seu sono, e os braços falham aos guerreiros todos. Com tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficaram parados. Tu és terrível. Quem pode resistir à tua frente quando ficas irado? Do céu proclamas a sentença, a terra se paralisa de medo, quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. Atingindo pela tua ira, o homem te louva e os que escapam do castigo te rodearão. Façam votos ao Senhor seu Deus e os cumpram, e que os vassalos paguem tributo ao terrível. Ele deixa os príncipes sem alento, ele é terrível para os reis da terra. Então, queridos irmãos, nós temos um salmo do tipo, é um cântico, o cântico de Sião, que na verdade eles se concentram na cidade de Jerusalém, onde está o templo, onde está a moradia de Deus. Então nós temos aqui um cântico de Sião. E como ele vai estar organizado? Ele vai estar organizado em 3 momentos. Dos versículos 2 ao 4, do 5º ao 11 e do 12 ao 13, os nossos momentos. O primeiro momento, ele vai introduzir então o tema do nosso salmo, que é a manifestação de Deus, a sua fama, aquilo que ele fez, a sua moradia, os seus atos libertadores em favor do povo, da nação, principalmente dos mais pobres da terra. Então tem aí, e ele faz isso onde está a sua tenda, o templo em Sião, em Jerusalém, Então, Jerusalém vai justamente diante desse contexto, e ela vem justamente para ser aquilo que ela foi criada para ser, E o que significa Jerusalém? Jerusalém significa cidade da paz. Então esse lugar precisa justamente que não se vivencie a guerra e nenhum tipo de violência nela. É o lugar da morada de Deus, é o lugar do templo de Jerusalém, do templo do Senhor, da sua moradia. A partir dela, Deus acaba então com toda a guerra. Os relâmpagos do arco, quer dizer, as flechas, as armas, dessas que matam à distância, quer dizer aí, justamente os relâmpagos de arco. O escudo, armas de defensiva, espada, tudo isso foi destruído, eliminando então a guerra, acabando com a guerra, vai nos mostrar esse primeiro momento. O segundo momento é um longo elogio a Deus por causa de suas ações, como guerreiro vencedor, como aquele que batalhou, que lutou com o seu povo e se tornaram vencedores, que fez então, diante ali dos versículos, um montão de despojos, fez carros e cavalos de guerra paralisados, sua ira fez justiça, enviando a sentença do céu. A justiça de Deus é salvar seu povo, os pobres da terra. Os julgamentos de Deus provocam reações, uns louvam, os outros escapam do castigo, mas se tornam rodeados ali diante de Deus. Então mostra que Deus, de fato, ele é guerreiro que faz justiça, ou seja, é aquele que salva o seu povo da opressão internacional, das ameaças internacionais, daqueles que querem acabar com a vida do seu povo.
E por fim, no último momento, o salmista se volta para a Assembleia, né, para os que estão no Templo de Jerusalém, né, pedindo ao povo que faça votos a Deus, mas os cumpra, né? Por isso, louvam ao Senhor as suas maravilhas, né? Então, o ponto de referência justamente vai ser o culto, onde se encontra a Assembleia, o culto, e a dominação política imposta às nações vizinhas, né? Então, eles pagam, a partir de agora, passam a pagar tributos à nação e também a Deus, com louvores, né, com votos, mas também eles precisam cumprir isso de fato. Como surgiu o nosso salmo? Por que surgiu esse salmo? Nos mostra então a superação de um conflito internacional, levando a cidade de Jerusalém e as nações vizinhas, né, ao conflito, envolvendo então elas nesse conflito internacional. O fato é visto, como podemos perceber, como a vitória de Deus. Deus que venceu isto sobre os seus inimigos, sobre os inimigos do seu povo, né? Então é Deus aquele que combate com o seu povo. Então o Salmo nos mostra essa vitória de Deus. E o povo vai então celebrar essa manifestação de Deus em favor do seu povo, né? Aí vão louvar com todos os tipos de cantos e honrarias. Então o povo celebra isso no culto, né? A vitória do Senhor como guerreiro e juiz, é aquele que combate, é aquele que dá sentença. O julgamento que vem do alto em favor do seu povo contra a dominação internacional. Ele agiu dessa forma porque as nações tentaram destruir sua tenda, sua moradia, o templo de Jerusalém, né? Ou seja, a cidade, o templo, né? O império poderoso ameaçou as bases da fé israelita. Então, isso mostra justamente a destruição de Jerusalém, que poderia representar aqui o fim da identidade nacional de Israel, né? Que tinha ali o Templo de Jerusalém como referência, né? Então está destruindo a identidade nacional do povo de Israel, a fé, né, israelita, também a autodeterminação, né, política e econômica da cidade, da nação, né? Então, diante disso, Deus vence, o povo celebra e volta novamente a ter a sua identidade garantida. Aí está justamente o rosto do nosso Deus. Por 3 vezes aparece no nosso texto que ele é chamado de terrível, né? Mostra como guerreiro juiz, diante das situações que poderiam vencer os inimigos, né? Então Deus entra para combater com o seu povo, salvando os pobres da terra, como expressa propriamente o Salmo, né? É um Deus da aliança, né? Ele se faz fiel companheiro, aliado, ele está na batalha junto, caminhando junto com o seu povo, né? Libertando o seu povo da ameaça estrangeira, libertando o seu povo de tudo aquilo que possa agredir a vida. Na verdade, é Deus que caminha com o povo, né? Isso é tão bonito, olhar o rosto de Deus, né, que mora com seu povo, que habita no meio do seu povo, né? Que vive suas dramas, né? Participa das suas lutas, coroando assim com êxito, né, essa guerra que foi vencida porque Deus topou a parada junto com o seu povo e o povo respondeu junto com o Senhor, né? Nesse sentido, nós podemos olhar com muita clareza para Jesus, né? Ele é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco, né? Aquele que se fez gente e montou sua tenda no meio de nós, gente como a gente, né? Veio habitar no nosso meio, veio salvar o seu povo, veio lutar com o seu povo também, veio novamente dar dignidade e vida para o seu povo, né? Ele morreu, ele deu sua vida para que tivéssemos vida. E ele queria com vida plena, com vida em abundância para todos, né? Da mesma forma, ele é esse Deus mas agora ele vem como Nova Jerusalém, né? Como é que é entender isso, né? O seu corpo é o templo vivo. E chama cada um de nós também a valorizar, a cuidar desse templo vivo, né? Jerusalém o rejeitou, né? O templo também, mas ele agora é a origem da nova cidade, do novo templo, né? O templo construído não mais agora em pedras,
mas com seu próprio corpo, que fez novamente reconstruir essa cidade em 3 dias, lembrando aí os 3 dias do sepulcro, ele nasce vitorioso, renasce vitorioso, ressuscita vitorioso, libertando todo mundo desta opressão, dessas ameaças dos inimigos, né? Ele é o templo vivo, ele caminha no meio de nós, veio armar a sua tenda, a sua morada no meio de nós, né? Que possamos então continuar caminhando como esse povo fiel que tem como aliado o próprio Deus, né? Que caminha no meio do seu povo, que sente as dores, que sofre com o seu povo, que chora com o seu povo, né? E que manifesta também nessas celebrações da vida a presença do próprio Deus no meio de nós, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.